Oi, meus amigos, bem-vindos para mais uma aula do nosso curso Pregadores Pregados. Na aula de hoje a gente vai ir mais para a prática mesmo da preparação do sermão. É importante a gente lembrar que preparar um sermão é uma jornada. Eu acho que eu já comentei com vocês aqui no curso que o sermão ele não começa na hora que você abre a sua Bíblia lá no palco, no púlpito e pega o microfone. Não, a mensagem, o sermão começa muito antes disso. Então eu tentei aqui nessa aula pensar em um modelo que possa te ajudar nesse processo. É claro que não é uma receita de bolo, digamos assim, ou não é uma coisa definitiva, porque cada um tem o seu contexto. Por vezes o que funciona para um não vai funcionar totalmente para outro, então tem algumas coisas que podem ser mudadas, mas eu acho que isso aqui já pode te ajudar a ter uma base de como se organizar para preparar sermãos de forma mais bíblica, de forma mais coerente, mais cuidadosa com o texto e por aí vai. Então vamos supor que você vai ter que pregar no domingo e hoje é segunda-feira. Então o que você vai fazer? Um dos primeiros passos importantes na pregação é você ouvir. Antes de você falar qualquer coisa, você ouvir. O processo de escuta ele é muito importante. O que isso quer dizer? É importante que você escute a sua comunidade. Que você esteja vivendo, tentando estar mais próximo possível dessas pessoas. Porque você vai começar a entender quais são as dores dessas pessoas. Quais são as carências dessa igreja. O que essa igreja tem necessidade de ouvir urgentemente. Isso é importante por quê? Porque a gente pode simplesmente pegar lá o texto que a gente acha que quer falar. Eu quero pregar isso aqui. Beleza. Só que a gente vai estar falando uma coisa, é tipo você tentar responder uma pergunta que ninguém fez. É claro, toda igreja precisa da Bíblia toda. Só que, por vezes, a igreja não está com a maturidade para entender aquele texto. Ela precisa entender primeiro outro texto antes daquele. Vamos pensar, por exemplo, numa escola. Ninguém chega no prézinho, lá no jardim de infância, querendo que a criança saiba tabuada. A professora de jardim de infância não chega para ensinar tabuada para as crianças. Por quê? Porque ela sabe que não é o momento das crianças aprenderem tabuada. Elas precisam aprender outras coisas antes de chegar na tabuada. Da mesma forma, o pregador que sabe escutar a igreja, que conhece a comunidade, o pastor que conhece a comunidade, ele sabe as carências da comunidade, ele sabe em que nível de maturidade a comunidade, a igreja está, para que ele entenda, poxa, essa mensagem aqui é urgente para esse momento da igreja. Para o que a igreja está passando, para o que a igreja está vivendo. A igreja precisa ouvir isso aqui primeiro, antes de ouvir aquela outra mensagem. Então pense nisso também, escute a comunidade, escute a igreja. Esteja presente com essa igreja e você vai entender quais são as mensagens cruciais para aquele momento da igreja que vão fazer um efeito ali naquele momento que é importante deles ouvirem. E aí você vai progredindo, avançando até claramente você chegar a águas mais profundas, mas é importante entender o momento da igreja também. Ficando nesse ponto, então você ouviu, você tá por dentro ali do que a igreja está vivendo, entende como que está o conhecimento dessa igreja. Por vezes a igreja está mais avançada em algumas áreas, está menos avançada em outras. Então é importante conhecer isso. Quando a gente olha para o exemplo das cartas de Paulo, a gente vai perceber que tem temas que Paulo fala para uma igreja que ele não fala para outra. Claro, depois as cartas foram circulando entre as igrejas. Mas inicialmente você percebe que, se a gente for pensar nas cartas quase como uma pregação de Paulo para as igrejas, tem temas que Paulo vai falar com aquela determinada igreja porque ele conhece aquela igreja, ele sabe as carências e os problemas que estavam acontecendo naquela igreja, e ele sabia o que era para ser falado naquele momento. Então ele não ia falar de uma coisa que não estava urgente naquele momento. Ele tinha que falar do que estava urgente. Então é importante entender isso também. Não é perder tempo. Então, entender qual é a urgência necessária para ser falado naquele momento. E é isso. Muito importante também esse ponto. Uma dica também que fica é expor uma série de pregações. Então, por exemplo, a gente decidiu, em oração também, que a gente vai expor na igreja toda a carta de Gálatas, toda a carta de Efésios. Então, a gente vai combinar, a gente vai decidir. A pregação, assim, série, você pega um texto, no caso, você escolhe um livro da Bíblia, e vai expondo, e aí depende da divisão que você faz também, dá para expor um capítulo por domingo, por exemplo, ou partes menores ainda. Tem algumas igrejas que passam um ano inteiro praticamente expondo só um único livro. Dependendo do livro, então dá para desenvolver muitos temas e avançar e ficar um tempão estudando aquele livro.
é um tipo de modelo interessante também. Eu acho que uma das vantagens disso é você manter uma coerência e ajudar a comunidade, a igreja, a ir avançando no entendimento da Bíblia. Porque tem muitas pessoas que têm uma leitura ainda muito fragmentada, lê um pedacinho ali, um pedacinho aqui, e acaba só entendendo partes ou não entende direito. E como a gente já falou, né, a Bíblia tem uma grande história que está sendo contada. Então esse tipo de série de pregação ajuda a fazer com que a igreja vá progredindo, conhecendo cada etapa, né, digamos assim, entender o livro como um todo, não só um pedacinho dele. Então é uma coisa muito interessante a se pensar, acho que ajuda bastante a manter uma coerência, para também não ficar aquela coisa, cada semana é um tema diferente, aí por vezes fica meio confuso, assim, né, dependendo do caso. Então ter uma série assim ajuda a dar uma sequência mesmo. É igual numa escola, como eu já usei o exemplo da escola aqui, né? Você não fica toda semana uma matéria super diferente. Não, você tem uma matéria, você vai algumas semanas trabalhando aquela matéria, geralmente, né? Até fixar bem aquele entendimento, para depois você partir para outra. Então, é entender isso também, né? Porque a gente, por vezes, acha, enquanto pregador, que é só, fui lá, preguei, pronto. Só que você sempre precisa entender que você pregou, beleza, maravilha. Mas será que as pessoas entenderam? Porque, tipo assim, você só foi lá, pregou e as pessoas não entenderam, não faz tanta diferença. Tipo assim, você precisa se preocupar se as pessoas estão de fato entendendo, se as pessoas estão de fato assimilando. E por aí vai. Você tem que repetir de novo, outras vezes, até a pessoa entender. Então é um processo mesmo de ir martelando, né? Várias, a tecla até as pessoas entenderem. Então é uma questão bem interessante de se pensar. Então, tipo assim, você pensou se você vai fazer isso ou aquilo. Inclusive um parênteses que eu queria abrir aqui nessa questão, que é o seguinte: eu acho também que tem que se tomar um pouco de cuidado com essa questão de muitos pastores convidados. Aqui eu estou falando até para, se você é um pastor ou líder de igreja que está ouvindo essa aula, isso aí esse conselho que vai servir mais para você. Tenta organizar quem que vai pregar com antecedência, né? Se for mesmo que seja um convidado, não tem problema, mas assim, que convidado? É alguém que tem algum envolvimento com a comunidade? Porque, por vezes, algumas comunidades aí, igrejas, chamam qualquer um só porque é famoso, talvez, ou só porque, sei lá, achou interessante. Só que, por vezes, vai colocar uma pessoa ali que não tem noção do que a igreja realmente precisa ouvir naquele momento, não vai ter a maturidade de lidar com a comunidade, pode falar umas coisas que não vai fazer sentido para a igreja. Então, assim, ter cuidado com quem que você chama, com quem que você coloca, ou dá o microfone, é muito importante. Eu acho que eu já falei aqui em outra aula como que na igreja brasileira, assim, claro, generalizando muito, porque tem muitas igrejas sérias e saudáveis nesse aspecto, mas tem muitas também que o púlpito, né, que virou palanque para qualquer coisa, assim, né? Qualquer um fala o que quer e atrás de fama e por aí vai. Então fica a dica aí, né? Tome cuidado com quem que você coloca para pregar e tenha um zelo, tenha um carinho, um cuidado. Voltando para o nosso tema aqui. Então, beleza, você ouviu bem a sua comunidade, a sua igreja, você tem um conhecimento interessante ali, e você já... E aí também, junto com isso, já entendeu se vai fazer uma série, se vai fazer uma coisa um pouco mais... dá para fazer uma série temática também, né? Então você pega um tema específico e trabalha ele, trabalhando vários textos de momentos diferentes ali na história da Bíblia, né? Na narrativa bíblica, dá para fazer também. Então, assim, tem várias possibilidades. Mas beleza, aí você pegou, orou também, pensou sobre isso, e tem aquele texto ali que você sente que é importante para a igreja ouvir naquele momento. Aí vem o processo, acredito que muito de oração, de eu ler o texto, de reler o texto várias vezes. Essa dica de identifique qual é o problema no texto. Qual o mal, qual é o problema que acontece no texto. Ele sempre tem problema, geralmente, né? Então identifique isso, medite sobre isso, veja como esse problema também aparece na sua vida, na sua realidade, na realidade da sua comunidade. E qual é a solução que é apresentada no texto? Qual é a graça que é apresentada no texto? E como essa graça apresentada no texto se revela também para você na sua comunidade. Então, após identificar isso, vai ficar muito mais fácil esse processo, digamos assim. E enquanto isso, você vai anotando também as considerações que você vai tendo. Ao longo da leitura, você vai percebendo algumas coisas no texto, algumas coisas vão chamando a atenção, vão saltando aos olhos. Então, você pode ter um papel, né, um caderno e ir anotando
essas questões para você pensar depois também sobre elas. E aí depende muito de como você vai fazer essa divisão. Você vai montar o seu sermão todo num dia só? Pode não ser tão interessante, ou pode ser que você tem uma rotina onde fica muito pesado em outros momentos. Então a dica que eu dou talvez é tentar fazer uma divisão mais ou menos. Como eu falei, pensando que você começou na segunda-feira para pregar já no próximo domingo, você pode, por exemplo, na segunda-feira, pegar o texto, lendo, relendo, meditando no texto, pensando também como o texto se aplica na sua vida, tendo um momento devocional com o texto, sem necessariamente estar preparando a minha mensagem, mas já estar ali em contato com o texto, pesquisando, tirar um tempinho bacana com o texto bíblico, com oração, com leitura. E aí depois, por exemplo, na terça-feira, você já pode começar a trabalhar mais referências, pegar comentário bíblico, pegar uma bíblia de estudo, pegar o contexto, ir trabalhando essas questões de contexto, também já ir anotando essas questões que saltarem aos olhos. Não significa que você vai ter que falar todas as informações possíveis e imagináveis de contexto, porque dependendo do caso, tem informações que vão ser mais relevantes para aquele momento do que outras. Outras você talvez só vai citar mais ou menos, mas não vai precisar entrar tão a fundo. Porque muitos erros que algumas pessoas cometem também é achar que tem que falar tudo. Senão você pega um comentário bíblico, você pega uma bíblia de estudo e você tem que falar tudo que tem ali na mensagem. E aí fica aquele banho de informação que acaba desinformando, porque é muita coisa que talvez não precisava ser dita naquele momento. Então tenha cuidado para ver quais são as informações mais relevantes para a mensagem que você está trazendo para a igreja, e você anotar essas informações também nesse processo. E aí, beleza, chegamos na quarta-feira. Talvez já seja interessante nesse momento você, quem sabe, até, se você já está bem avançado no processo, você já sente que já está mais ou menos desenhada a mensagem, pode ser já interessante você pegar uma folha, organizar bonitinho cada ponto e colocar cada ponto organizado, né, em sequência ali de como você pretende desenvolver a mensagem. Se não, se você ainda está meio só com umas ideias meio soltas, pode ser momento também de você dar uma relaxada, de pensar em algumas outras coisas. No processo criativo, falando de artes, de outras coisas, por vezes a gente precisa fazer isso. A gente precisa ter um momento de não fazer nada, digamos assim. É ali que por vezes as ideias nascem. Quando você não está querendo ter ideias. Quando você só tranquiliza a mente. Então pode ser um momento, se você achar que está meio nebuloso ainda, você tranquilizar a mente, talvez ler outros textos que não tem nada a ver com a mensagem, para você parar de pensar um pouco na mensagem e pensar em algumas outras coisas, para depois você voltar de novo, né, com a mente mais refrigerada, vamos dizer assim. E aí, então, na quinta-feira, você já pode, né, com a mente mais refrigerada, digamos assim, com as ideias, né, mais bem trabalhadas, começar a anotar e organizar o esboço da sua pregação, pensando no início, meio e fim, tendo essa noção, onde eu começo, por onde eu passo, aonde eu termino, para guiar a comunidade nesse texto. Então aquele esquema, né, introdução, se você vai trabalhar em pontos ou se você vai expondo cada parte ali. Pode ser interessante também se você tiver a oportunidade de ter algumas pessoas para mostrar o seu esboço durante a semana, para conversar sobre o seu esboço durante a semana, talvez com a sua esposa, ou se for uma mulher aí, né, não me ouvindo, o seu marido, alguma pessoa próxima, algum amigo, alguma pessoa da igreja, talvez algum outro membro, ou até alguém que é parte pastoral também, algum outro pastor, alguma pessoa envolvida na igreja. Pode ser interessante você conversar, você marcar um tempo com umas pessoas ou com uma pessoa também para conversar sobre a mensagem, para trazer mais ou menos para a pessoa o que você está pensando sobre a mensagem. Talvez a pessoa nesse processo já possa te ajudar a clarear algumas coisas que você talvez não tenha percebido ainda. Então esse processo também é bacana se você tiver. Até para entender se você está conseguindo explicar com clareza o que você quer explicar, ou se está confuso. Então dividir com alguém esse esboço pode fazer a diferença no seu processo, sem dúvida nenhuma. Depois disso, pensar já que na sexta-feira você possivelmente já tenha todas as ferramentas aí, todo o material de pesquisa já elaborado, já escrito em algum caderninho, em alguma folha, ou até no computador, alguma coisa assim. E você já pode montar o seu esboço. A dica que eu dou de esboço, acho que eu vou até falar na próxima aula. Não sei se eu vou falar nessa não, porque já tá meio grande a aula, né? Mas na próxima aula acho que eu vou falar possivelmente mais sobre o esboço em si. Mas basicamente é isso. Eu tentei pensar aqui num processo
né, de uma pessoa que também talvez tem outras tarefas na semana, claro. As pessoas têm família, têm trabalho, têm outras coisas. Mas você tentar mais ou menos dividir a sua semana para ter esses momentos, seja 1 hora, 2 horas, o tempo que você pode, para trabalhar esse processo de confecção do sermão. Pense como se você fosse um artesão, um artista, ou como um escritor, que precisa separar momentos para escrever, para pensar no que você vai apresentar. Então isso é muito importante, você ir desenvolvendo essa rotina. É claro que no início, se você não está acostumado com esse tipo de rotina, você vai sentir, você vai ter que lutar um pouquinho até que isso se torne algo presente na sua rotina e que você já comece a ter isso muito bem especificado, muito claro para você. Parte mesmo do seu dia a dia, você ter esses momentos, você ter esse processo sendo feito. Então é com o tempo que você vai desenvolvendo. No início você pode talvez sentir alguma dificuldade e você vai adaptando. Poxa, eu senti que para mim separar todo dia de manhã um tempinho para pensar sobre o sermão e anotar, funcionou melhor. Outro pode pensar, não, para mim, na hora do almoço, na hora que eu paro no trabalho no almoço, é a hora que eu por vezes consigo tirar um tempo a mais para pensar na mensagem. Ou, não, acho que quando eu chego em casa é melhor para mim, eu consigo tirar ali uns minutinhos, ou eu tiro 20 minutinhos cada dia da semana e vou pesquisando e vou desenvolvendo. Então, assim, são maneiras que você pode pensar que melhor condizem com a sua rotina, que funcionam melhor para o seu contexto. Como eu disse aqui no início da aula, eu tentei pensar mais ou menos no passo a passo, mas é claro que não é uma regra absoluta. Você pode ir desenvolvendo e percebendo alguns detalhes que funcionam melhor para você e que se conectam melhor com a sua realidade. Mas é isso. Acho que a aula de hoje fica por aqui e a gente volta na próxima aula. Continue pensando sobre esse assunto, refletindo sobre esse assunto. Se você já tem mais ou menos um processo criativo que você usa nessa jornada de montar a mensagem para o domingo, para a pregação, para a igreja, deixe aqui nos comentários talvez o que você faz, se você faz algo diferente, como você se organiza para estudar e trazer a melhor mensagem possível, bíblica, coerente, cristocêntrica para a sua comunidade, que fale aquilo que Deus quer falar. Então é isso, meus amigos, muito obrigado. Eu vejo vocês, se Deus quiser se permitir, na próxima aula.